Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, voltemos para o segundo tópico do encontro 6, sobre os passos de um discípulo. Trabalhemos o ponto 1, na página 91 do livro, que foi o devocional diário. E agora, começaremos no segundo ponto, na página 92, sobre a prática do devocional diário. Não podemos fazer esse momento de forma imprevisível, improvisada. Não. Nós temos que ter um planejamento. Nós temos que reservar um tempo. Nós temos que reservar um ambiente, como nós vimos em Mateus 6,6, quando Jesus disse que nós temos que entrar no nosso quarto. Nós temos que reservar um material adequado, que normalmente nós reservamos a Bíblia Sagrada, a harpa cristã, hinos, algo que nos traga uma sonorização, para que nós assim possamos ter um momento planejado, um ambiente planejado, para que nós possamos termos esse relacionamento, essa intimidade íntima com o Espírito Santo. Então, como alimento? O alimento, se nós comermos apenas algum tipo de nutriente, o nosso corpo ele vai sentir a necessidade de outros nutrientes. E assim nós ficaremos fracos. Assim também é o devocional diário, é a prática. Nós temos que ter essa prática diária. Nós temos que ter esse relacionamento com o Espírito Santo diário. E de forma muito planejada, muito arquitetada, com todos os recursos, com todos os aparatos necessários para que possamos entrar na presença do Senhor. Para que possamos ter esse momento a sós, esse momento íntimo. E agora, para ilustrarmos, para nós vermos que além dos nossos muitos afazeres, porque isso é um desafio nos últimos dias, com as nossas muitas ocupações, com nossos muitos compromissos, com nossos muitos afazeres, isso é um desafio muito intenso, é nós reservarmos esse momento a sós com o Senhor. Mas além de todo esse contexto, além de todas essas ocupações que nos sufocam o nosso dia a dia, nós temos algo mais relevante, que é o inimigo das nossas almas, que tem usado das suas artimanhas, que tem usado das suas ferramentas para nos distrair nas inúmeras situações, como as redes sociais e outras coisas tantas, e para isso nós vamos ver um vídeo que vai nos ilustrar com mais veemência esse inimigo, esse outro ponto que busca nos afastar a todo momento de termos essa intimidade com o Espírito Santo. É comum, quando falamos em fim dos tempos, vir logo à mente terremotos, guerras, fome. Porém, quase passa despercebido um sinal que o próprio Senhor Jesus alertou que haveria na sua volta. O mesmo que aconteceu no dilúvio. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Na época de Noé, as pessoas estavam tão distraídas que só se deram conta quando as águas do dilúvio os afogaram. É evidente que estamos vivendo na era da distração. Nunca em toda a existência humana houve tantos atrativos para nos distrairmos. Smartphones, games, séries, filmes, aplicativos. Um mundo de opções para ocupar o nosso tempo. Essa tem sido a principal arma do diabo para esfriar muitos cristãos no mundo inteiro. O uso abusivo da tecnologia está afetando a nossa relação com Deus. As novas distrações são tão sorrateiras que estão tomando todo o tempo do ser humano.
Segundo o Instituto Americano, as pessoas já passam mais de um quarto do dia em frente a um computador ou smartphone e checam o mesmo cerca de 150 vezes por dia. O uso excessivo dessas distrações digitais produzem as mesmas mudanças neurológicas que o vício da cocaína. O tempo que antes era para a leitura da Bíblia, das orações em casa, da ida à igreja, são ocupadas pelas distrações produzidas pelo império das trevas. Quantos que deixaram de ir na reunião da igreja aquele dia para terminarem de assistir à série favorita? Ou estavam tão distraídas na rede social que se esqueceram do tempo e, quando viram, não foram mais uma vez. O tempo em meditar, jejuar, orar, de ter o seu momento com Deus está ficando cada vez menor. Talvez o diabo não tenha conseguido te derrubar com a prostituição, dinheiro, drogas, mas está roubando de você o tempo que antes era de Deus. E assim estamos vendo muitos cristãos apagados, sem brilho pela falta do azeite das suas lâmpadas. Estamos vivenciando hoje os mesmos dias de Noé. As pessoas estão tão distraídas com as coisas desse mundo que não percebem que o fim se aproxima. Não se distraia. Isso pode ser fatal. Vamos fazer um videozinho rápido aqui agora. Vou encontrar minha mãe para almoçar. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Então nós acabamos de assistir esse vídeo que nos traz o alerta, que nos traz a certeza de que o dia da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está muito próximo. Eu entendo que eu também faço parte, como profissional, dos muitos nossos compromissos com filhos, com o nosso trabalho e as nossas demais ocupações, mas não podemos distrairmos. Apesar de termos todos esses compromissos, apesar de termos toda essa carga que nos sufocam no dia a dia, nós não podemos deixarmos de reservarmos um tempo, de termos essa intimidade com o Senhor, de estarmos aos pés do Senhor. Agora, se mesmo você tem muitas ocupações e esse tempo não está sendo suficiente, separe um dia na semana, durma um dia mais cedo, quem sabe uma sexta para o sábado, quem sabe um sábado para o domingo, e você, nesse dia, você acorda mais cedo, já que você dormiu mais cedo, e aí você reserva um tempo maior de devocional com o Senhor, um momento de maior aprofundamento com o Senhor, porque os tesouros, eles não se encontram na superfície da terra. Os tesouros, eles ficam escondidos, eles ficam nas profundidades das rochas, e para isso precisa cavar, precisa se aprofundar, precisa mergulhar, e isso nos traz a necessidade e a maior urgência de nós também assim fazermos na presença do Senhor. Veja que se você, como eu falei anteriormente, se você come apenas um nutriente, o seu corpo ele vai necessitar de outros nutrientes. E se você não suprir essa necessidade, você vai ficar fraco. E da mesma forma, somos nós de forma espiritual. Se nós não tivermos esse alimento espiritual diário, se nós não tivermos esse compromisso, essa intimidade com o Senhor, nós também ficaremos fracos espiritualmente falando. E se ficamos fracos, nós ficamos vulneráveis. Nós ficamos mais cativos às ciladas, às artimanhas do nosso inimigo que anda ao redor das nossas vidas 24 horas, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, meus queridos irmãos, separem urgentemente. Ore ao Senhor. Clame ao Senhor para que lhe dê essa disponibilidade
de você estar aos pés de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque é o melhor lugar do mundo onde nós podemos estar. E nós, continuando, na página ainda 93, nós temos a forma de como nós temos que remir o tempo. Remir o tempo. E para, talvez, lhe dar uma ajuda, lhe dar um norte de como você terá esse momento e como você terá essa intimidade com o Espírito Santo. Geralmente, o melhor momento de você estar aos pés do Senhor é pela manhã. Por que pela manhã? Porque depois que você sai, se torna mais difícil por conta dos seus muitos afazeres, por conta das suas muitas ocupações. Então, se você se habituasse a acordar um pouco mais cedo, antes das suas ocupações, eu sei que é um desafio que eu estou lhe propondo, mas é uma necessidade gritante, urgente, de nós como cristãos termos essa intimidade com o Senhor, para sermos mais fortes, para estarmos mais cheios do seu Espírito Santo. Então nós, para abrilhantarmos o fato dessa ideia de você reservar esse tempo, e sendo pela manhã, o salmista Davi, no Salmo 5, no verso 3, ele nos traz que de manhã ouves, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Então veja que o salmista, ele se jorra diante do Senhor pela manhã, clamando ao Senhor, louvando, suplicando, intercedendo, orando. O mais importante nesse momento é o Senhor. Veja que quem tem mais urgência, quem tem mais necessidade que nós estejamos aos seus pés é o Senhor, para que nós possamos estar sob a sua guarda, sob o seu ninho, sob a sua proteção. E para isso nós temos que ter esse momento a sós com o Senhor. Então, nós vemos o próprio Deus dizendo que, na página 94, que Ele próprio é o pão da vida. O próprio Deus se pronunciou como Ele próprio é o pão da vida. Nós vemos o maná. Quando o povo foi resgatado por Moisés, através do nosso Deus Todo-Poderoso, da escravidão que eles viviam no Egito. E ali nós vemos que por 40 anos o Senhor cuidou daquele povo. As suas sandálias não se envelheceram. Mas o povo começou a murmurar a Deus, porque no Egito eles tinham paneladas. Eles ficavam sentados, e apesar de ser escravos, mas eles comiam diariamente. E o Senhor ali o mandou o maná do céu. O Senhor viu a murmuração do seu povo, chamou Moisés e disse que iria mandar maná do céu para que eles se alimentassem diariamente. Mas veja que o Senhor determinou que eles só podiam pegar a porção necessária para aquele dia. Eles não podiam pegar o maná em dobro para o dia seguinte. E uma vez que assim eles fizeram, criaram bichos e cheirou mal. Então, assim como o maná, que eles tinham que acordar todos os dias e buscar a sua porção, e buscar cedo, porque quando o sol se abria, o maná derretia. Assim também é a nossa necessidade de estarmos com o Senhor diariamente. Vemos também, irmãos, um excelente comentário do pastor Luciano Subirá, alusivo ao maná, da necessidade, assim como o maná, de termos esse relacionamento com Deus. Em sua citação, já no finalzinho, ele diz que não há meios de se trabalhar com estoque. Veja a dimensão, no que diz respeito à presença de Deus. Então nós não podemos
orar hoje e isso ser suficiente para amanhã, para depois e para depois. Tá? Com Deus não há esse meio, não há essa possibilidade. Devemos buscá-lo a cada novo dia. Assim como os hebreus, todas as manhãs cedo, eles tinham que ir buscar o maná, porque quando o sol ele levantava, o maná já derretia, então eles não tinham como se acomodar em pegar o maná hoje, dobrado, para ser suficiente para o outro dia, a não ser na sexta-feira, que foi estabelecido por Deus, para que eles pegassem o maná, que serviria para aquele dia e para o dia de sábado. O que experimentamos dele um dia, não servirá para o dia seguinte. Então, irmãos, nós passaremos a ver agora, fazendo uma conexão do maná de forma aplicativa na Bíblia Sagrada, de forma aplicada na Bíblia Sagrada. O autor ele traz inúmeras referências bíblicas para que nós evidenciamos essa necessidade ilustrada pelo maná de estarmos à presença do Senhor de forma diária. Veja que nós temos a necessidade de louvarmos a Deus de forma diária, que nós temos como Deus visitava o homem na linha A, diariamente. Nós temos a linha B, a presença da palavra de Deus em nossos lares, como Moisés escreveu em Deuteronômio 6:6 ao 9, que ele precisava dessa presença, ele precisava ter essa presença assentado, andando pelo caminho, deitado e levantando. Na linha C, nós temos o desafio de leitura, estudo e meditação na palavra dia e noite. Nós vemos Josué, quando o Senhor falou com ele, que ele não apartasse da sua boca a palavra desta lei e nela meditasse de dia e de noite, porque assim como tinha sido com Moisés, seria com Josué. E outras passagens também, na linha D, o desafio de louvar a Deus todos os dias, que é uma das ferramentas que nós usamos para o devocional diário, é o louvor, né? Nós temos também na linha E, que é o negar-se a si mesmo a cada dia e inclinar-se para as coisas espirituais. E aqui eu quero fazer um adendo, que a oração não é só um meio de peticionarmos algo a Deus, mas um meio pela qual Deus usa para transformar a nossa própria vida. De repente, você está com algo que está lhe martirizando. Você está com um pensamento que está lhe sufocando. Você está com um desejo que está lhe atormentando. E isso é comum, porque a tentação, ela não é o pecado. O pecado, ele se materializa quando você alimenta essa tentação. E quando você se coloca diante de Deus, quando eu e você nos prostramos diante de Deus, nós clamamos ao Senhor, nós suplicamos a Ele para que nos ajude para nos libertarmos daqueles maus pensamentos, daqueles maus pensamentos, daqueles maus sentimentos, daqueles maus desejos. Então veja que a oração, esse momento não é só para nós peticionarmos a Deus, pedirmos aquilo que necessitamos, mas é um meio pelo qual Deus usa para transformar a nossa própria vida, usa para nos libertar desses maus pensamentos, desses maus sentimentos, desses maus desejos que às vezes somos acometidos. Vemos na linha G, nos revestimos e nos fortalecemos no Senhor em todo o tempo com a prática das disciplinas espirituais, orando em todo o tempo, toda a oração e súplica no Espírito com vigilância e toda reverência e súplica na presença do Senhor. Vemos a linha H, a necessidade de renovação diária do nosso homem interior, como Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios,
Ele diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, mas o nosso homem interior se renova a cada manhã. Sabemos que habitamos em um corpo corruptível. Sabemos que estamos propícios a essas coisas, a essas topadas. Mas Paulo disse que ainda que o nosso velho homem, o nosso exterior venha se corromper, o nosso interior, o nosso homem interior tem que se renovar a cada manhã. E a forma de nós nos renovarmos é a necessidade que nós temos diária, nós próprios, de estarmos à presença do Senhor. E na linha aí, Jesus nos ensinou a orarmos pela nossa necessidade do dia, como a oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus nos deixou como modelo, que o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, nos preocupemos com o pão de hoje, porque amanhã o Senhor já providenciará outra para suprir a nossa necessidade. E a linha J, encerrando aqui a página 95, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, para os que o buscam, para os que cada dia pegam e tratam o Senhor como uma porção diária. Então, meus irmãos, novas são a cada manhã e grande é a sua fidelidade, porque bom é o Senhor para os que os buscam a Ele, para a sua alma e para aqueles que se aproximam dEle, e aí terá a sua presença, a sua manifestação, a sua revelação, e todo o que você precisa estará aos pés do Senhor.